nossos seguidores do Facebook e também do Instagram. Bem-vindos a mais uma edição do Remata à Conversa. Eu sou a Ana Regina Ramos e estamos aqui hoje para mais uma edição em que vamos falar sobre futebol. Para isso eu tenho comigo o Eduardo Carvalho. Olá Eduardo, boa noite. Olá, boa noite, Ana. Um grande abraço a todos os que nos seguem, especialmente aos apaixonados por futebol, acima de todas as polémicas. Ora, e antes de começarmos com esta edição, queríamos lançar apenas aqui uma nota de pesar, porque esta semana foi uma semana bastante complicada no mundo do futebol. Tivemos a perda de várias figuras no mundo do futebol e, portanto, deixamos aqui a nossa nota de pesar e penso que depois o Eduardo também irá fazer uma nota acerca disso, mais para o final. Portanto, vamos então ao nosso programa. Hoje vamos falar sobre a retoma, no fundo, da competição, dos jogos para a Liga. Entretanto, nós vamos começar exatamente com o jogo do Futebol Clube Paços de Ferreira com o Famalicão então perguntar-te no fundo qual é que tu achas que foi a prestação destas duas equipas nortenhas. Era um jogo que nos trazia aqui realmente um duelo de equipas nortenhas. Tínhamos um Paços de Ferreira em boa forma e um Famalicão que ao longo destas primeiras jornadas de campeonato tem tido alguma dificuldade em impor aquele seu jogo enleante que na época passada caracterizava a equipa. No entanto, era uma equipa que tem vindo a dar mostras de retoma. Aqui e ali tem revelado também alguns novos jogadores de grande qualidade e que têm feito a equipa crescer. Ainda não de uma forma muito consistente, é certo, mas era aqui um jogo que poderia lançar os minhotos para uma outra prestação daqui para a frente. A verdade é que o Paços de Ferreira foi uma equipa dominadora em jogo, apesar da boa resposta dos famalicenses a espaços. É uma equipa mais completa, esta equipa paciense, que consegue aliar à qualidade técnica uma competência coletiva, um maior equilíbrio no seu jogo e por isso acabou por ganhar com a inteira justiça, com alguma naturalidade até, e aqui há que relevar o trajeto que o Paços de Ferreira tem feito nestas últimas jornadas, um trajeto de grande confiança, está marcado por várias vitórias consecutivas e de recordar que venceu o Futebol Clube do Porto no seu estádio também há algumas jornadas atrás e mostra que esse não foi um jogo isolado, um jogo à parte de todo o seu campeonato, mas sim uma equipa que pode aspirar a outros voos, apesar de começar a época com o objetivo da permanência, pode aspirar aqui a outros voos europeus. Por isso, o Famalicão continua realmente aqui com muitas dificuldades, com alguns jogadores realmente de grande qualidade. Já falamos em Valenzuela, é realmente daqueles que não engana, um jogador de grande qualidade, mas a meio campo ainda muitas dificuldades para encontrar um substituto à altura de Pedro Gonçalves, que esta época tem sido uma figura em destaque, talvez ainda em maior destaque do que na época passada, agora no candidato ao título Sporting. Muito bem, Eduardo. E também tivemos o jogo entre o Sporting e o Moreirense, que acabou com a vitória do Sporting, certo? Sim, o Moreirense tinha aqui o primeiro jogo de César Peixoto no banco de suplentes, ele que já na eliminatória da taça já era treinador dos Cónegos, mas ainda não tinha tido a oportunidade de liderar a equipa a partir do banco. Era realmente um jogo muito complicado em termos de discussão do resultado, mas em termos de jogo eu esperava um pouco mais deste Moreirense.
mas de alguma forma é sempre complicado esta mudança de treinador numa fase tão embrionária da época. Ricardo Soares estava a fazer um trabalho meritório, naturalmente com algumas dificuldades, em função da saída de jogadores como Fábio Abreu, que é um jogador realmente diferenciado, era um jogador diferenciado na equipa, no plantel da época passada, mas esperava um pouco, esperava uma postura mais perigosa da parte da equipa minhota. Houve realmente aqui e ali alguns sobressaltos para a defensiva sportinguista, e os cónicos conseguiram mesmo adiantar-se no marcador, mas depois praticamente a ADAN acabou por passar ao lado do jogo em termos de intervenções, porque foi um autêntico espectador no que restou do jogo, e o Sporting deu a volta com mais um bis de Pedro Gonçalves. Sempre ele, torna-se já exaustivo mencioná-lo, mas não há como fugir a essa referência, porque é um jogador que se destacava a época passada no Famalicão, mas nesta época tem sido verdadeiramente crucial. Esperava-se que pudesse ser uma boa adição ao plantel do Sporting, mas eventualmente que demorasse um pouco mais para se afirmar. A verdade é que há jogadores que chegam a um grande e têm dificuldade em se impor, e há outros que, mostrando qualidade em equipas que lutam por outros objetivos, depois chegam a uma equipa de patamar superior e ainda conseguem crescer mais. E esses são os jogadores, essa é a diferença entre os bons e os grandes jogadores, e Pedro Gonçalves está a mostrar ser um grande jogador. Fez aqui a diferença com 2 golos e mais uma grande exibição. Depois tivemos também a deslocação do Rio Ave ao terreno do Gil Vicente, que acabou por vencer por 2-0. O que é que achaste aqui da prestação destas equipas? Eu acho que o Gil Vicente tinha aqui como pano de fundo essa semana negra que antecedeu este jogo. Falaste há pouco, Vítor Oliveira foi uma das grandes baixas para este mundo do futebol e para este mundo em geral. Falaremos mais à frente de Vítor Oliveira, mas acaba por ser um treinador que na época passada fez o trabalho fantástico, permitiu, que serviu de base. É uma equipa que passou do Campeonato de Portugal diretamente para o principal campeonato português, a Primeira Liga, de uma forma tão tranquila, quão fantástica. Um trabalho realmente muito, muito meritório de Vítor Oliveira, que ficou conhecido por outro tipo de trabalho, mas que fez aqui realmente um dos melhores trabalhos da sua vida nesse retomar do Gil Vicente às lides principais do futebol nacional. É com essa base do trabalho de Vítor Oliveira que Rui Almeida começou a época, e agora Ricardo Soares pegou na equipa. No jogo anterior para a Taça de Portugal teve muitas dificuldades para vencer o Oleiros, mas é um jogo de características específicas, um jogo de taça. Aqui, para o campeonato, o Gil, acredito que se motivou muito para, de alguma forma, homenagear Vítor Oliveira, e também para mostrar ao treinador Ricardo Soares estes jogadores que agora estão a mostrar-se com uma nova oportunidade para se, de alguma forma, se destacarem, como é o caso de Laurency, um jogador, na minha opinião, que tem vindo a perder um pouco aquele ímpeto que mostrar na época passada com Vítor Oliveira. Chegou a ser falado para equipas grandes, como por exemplo como o Sporting, mas decaiu um pouco de rendimento, sobretudo no início desta época,
notamos um jogador eventualmente menos comprometido do que o que seria de esperar, e a verdade é que Lawrence surge neste jogo de uma forma brutal, marcando aqui um golo de antologia já nos descontos do jogo, e que confirmou a vitória dos gilistas frente a um adversário de um nível superior, um adversário que luta pelas competições europeias, pela Liga Europa. Foi realmente fantástica dos gilistas. Muito bem, Eduardo. Depois passamos também pelo jogo entre o Boa Vista e o Belenenses, que terminou empatado a 0. Sim, era aqui o reencontro de Petit, que é agora treinador do Belenenses, com o seu Boa Vista, um dos clubes que marcou o seu passado, e é realmente essa marca indelével que Petit tem nos achadrezados como jogador, também a tem como treinador, porque também passou pelo banco do Bessa, mas claro, aí um período mais curto, aí uma marca menos vincada. No entanto, um homem da casa que conhece como a equipa, conhece o ADN da equipa. Esta época aqui com uma atualização de software, digamos assim, de Vasco Seabra, que tem uma forma de jogar completamente diferente, forma mais atrativa de jogar, mas a equipa tem procurado ser um pouco mais completa, juntar essa forma mais ofensiva que Vasco Seabra preconiza, ir buscar um pouco aquele ADN, mas ainda está a ser um pouco difícil para o Boa Vista casar as duas situações que lhe poderão projetar para um outro patamar. E assim o Belenenses foi emperrando o jogo dos achadrezados e conseguiu aguentar esse 0-0 que deu um empate, um empate que acaba por ser, na minha opinião, sem grande sabor para as duas equipas, porque ficam aqui muito próximo da linha de água, no caso do Belenenses, no caso do Boa Vista, mesmo abaixo da linha de água, mas que acaba por agradar mais aos azuis do Restelo do que ao Boa Vista. Ia perguntar-te também o que é que achaste da vitória do Vitória de Guimarães, quase pleonasmo, com o Tondela. Era um jogo que o Vitória de alguma forma abordava com expectativa de ser um jogo muito difícil. Porquê? Porque o Tondela, apesar da posição na tabela classificativa, tinha vencido na ronda anterior o Santa Clara, numa vitória algo inesperada, mas que voltou a mostrar aqui traços do Tondela de Pepa. Pepa, que atualmente é o treinador do Paços de Ferreira, como há pouco relevamos, e que aqui com Paco Estaran, a equipa ainda não tinha revelado essa raça, essa atitude combativa ainda nesta época. Conseguiu frente ao Santa Clara. Neste jogo com o Vitória de Guimarães tinha a possibilidade de dar continuidade, até porque anteriormente, na semana passada, conseguiram os Beirões vencer na Taça de Portugal, frente ao Felgueiras, e por isso poderia ser aqui poderia marcar aqui uma sequência muito importante em caso de vitória para os tondelenses, mas isso não aconteceu. Vitória de Guimarães, que até aqui tem revelado alguma irregularidade não só em termos de resultado, mas também em termos exibicionais. Uma equipa com dificuldade em pegar em todo o talento que tem à sua disposição e formar uma boa equipa, uma equipa que faça da sintonia a sua força. É sempre importante esse atributo para qualquer coletivo funcionar, e é isso que faltava ao Vitória. João Henriques tem procurado isso, teve aqui um percalço grande na recente derrota
de goleada em casa frente ao Sporting, mas começa a haver aqui alguns sinais muito positivos. A equipa na primeira parte ainda acabou por ter algumas dificuldades de impor o seu jogo e o seu futebol de nível superior, mas na segunda parte aí sim, primeiro através de uma grande penalidade que desbloqueou o jogo, sempre André, esse marcador preferencial dos penaltis, a não falhar, e depois logo de seguida, 5, 6 minutos depois, Bruno Duarte, que é um ponta de lança que já falei em edições anteriores, creio que na altura da pré-época me parece curto para este Vitória, mas que nos últimos jogos tem dado mostras de evolução e que em termos de qualidade técnica é insuspeito, é de facto um jogador tecnicamente evoluído, falta às vezes aquele instinto finalizador, mas tem-no revelado e espero enganar-me que venha a ser uma agradável surpresa este Vitória. A verdade é que o Vitória conseguiu vencer este jogo, era um jogo importante para também dar sequência a essa retoma exibicional e com resultados e manter esse quinto lugar que dá acesso à Liga Europa, uma vitória importante para o treinador João Henriques. Depois tivemos o jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Santa Clara. O Futebol Clube do Porto que jogou também entre partidas que teve entre jogos internacionais e foi um jogo que ditou a vitória do Futebol Clube do Porto. O que é que achaste desta partida? Na minha opinião, foi dos jogos menos interessantes em futebol jogado desta jornada. O Santa Clara, como habitualmente preconiza Daniel Ramos neste tipo de jogos, procurou especular um pouco, procurou ser uma equipa mais cínica, mais pragmática, para explorar a fadiga do Futebol Clube do Porto, e o Futebol Clube do Porto acabou por apresentar um 11 muito parecido com o que tinha apresentado no seu jogo internacional frente ao Marselha, e isso naturalmente traz vantagens e desvantagens, mas a grande desvantagem é realmente essa fadiga, não só física, mas também anímica dos jogadores, até porque o Futebol Clube do Porto jogou com menos de 72 horas de diferença entre esses dois jogos. E foi realmente a única exceção a essa repetição da titularidade de quase todos os jogadores foi Taremi, que foi utilizado como titular no lugar de Marega, e até foi dos jogos em que esteve em menos evidência. Taremi foi também muito, muito marcado, mas é um jogador que me parece há muito pedia por essa titularidade, eventualmente com outro jogador ao lado, Marega, Evanilson. Há várias opções no Futebol Clube do Porto, e esta titularidade fez todo sentido, apesar de não ter resultado da melhor forma, mas fica para a história num jogo sem grande qualidade, um jogo que foi nivelado por baixo. O Futebol Clube do Porto dominou o essencial e a espaços o jogo, mas depois de marcar um grande golo através de Luís Dias, foi realmente um dos momentos altos da jornada, se não mesmo o momento alto, esse golo de Luís Dias, após um cruzamento que até não foi muito bom, foi um cruzamento que vai um pouco para trás, e Luís Dias só daquela forma é que conseguiria marcar o golo. É um jogador que eu muitas vezes critico, o colombiano, porque não consegue ser muito consequente nas suas exibições. É um jogador que é capaz do melhor, é capaz de certas ações que o podem colocar num patamar dos melhores do mundo, um jogador realmente diferenciado, mas que depois a sua inconsistência não acontece só entre jogos, como também dentro do próprio jogo.
É um jogador que não consegue ter realmente um rendimento ao longo dos 90 minutos constante. Neste jogo, Luís Dias foi realmente o grande desbloqueador para o Futebol Clube do Porto e realmente ficou para a história esse golo e essa vitória que foi muito melhor do que a exibição para os azuis e brancos. Depois, outro clube que também está em jogos internacionais é o Braga, que jogou com o Farense e venceu também por 1-0. Sim, o Sporting de Braga tinha aqui um jogo para os mais desatentos, poderia ser fácil, porque jogava frente ao último classificado do campeonato, mas que para mim era um dos jogos de maior risco em termos de equipas que lutam pelo título. Porquê? Porque o Sporting de Braga vem de um jogo de grande dificuldade, grande intensidade frente ao Leicester, meio da semana. Eventualmente a equipa que teve de todas as que estão em competição, não só no campeonato como nas provas europeias, foi a que teve um adversário mais difícil a todos os níveis e que realmente conseguiu estar à altura desse desafio, apesar de não ter vencido o jogo. Foi pena, em 2 ocasiões esteve na frente do jogo, mas depois acabou por empatá-lo. Um empate que acaba por não permitir que a equipa se tenha apurado nessa jornada, mas que deixa muito boas perspectivas. Era importante pelo menos não perder com o Leicester. Isso foi conseguido e depois entrava aqui num jogo em que os algarvios, mesmo estando no último lugar, já revelaram por exemplo, contra o Benfica, que conseguem ferir os seus adversários. Tem um Ryan Gold em grande forma esta época, é o seu último ano de contrato, veremos o que é que acontecerá com este que já foi chamado de Messi escocês, mas é um jogador que tem estado realmente em grande forma e que tem liderado a equipa a bons jogos, mas depois inconsequente em termos de resultado, é verdade. Poderia ser aqui a aberta que o Farense precisaria para se projetar, para se lançar para outro tipo de campeonato, olhar para a tabela classificativa também de uma outra forma, mas o Braga conseguiu controlar o jogo, não dominá-lo de uma forma substantiva, como muitas vezes o faz, é verdade, mas depois de um jogo como esse contra o Leicester, não era de esperar muito mais do que ser competente, vencer o seu jogo, e isso foi conseguido pela turma de Carlos Carvalhal. Agora, Eduardo, antes de continuarmos, antes de passarmos para a questão que te quero fazer quanto aos jogos internacionais, queria só lembrar aos nossos ouvintes que podem ouvir-nos a partir do Instagram e também do Facebook, e podem também seguir-nos através de lá, e que amanhã teremos a publicação de um artigo com o resumo da 8ª jornada da Primeira Liga, onde poderão ver os próximos jogos que vão decorrer relativamente a esta competição, por isso não percam esse artigo. Agora sim, Eduardo, ia-te perguntar aqui um pouco sobre a participação do Braga e a prestação do Braga e do Futebol Clube do Porto, começando primeiro pelo Braga, e deixando para o fim o jogo que entretanto vai iniciar às 8 horas do Futebol Clube do Porto, e pedia-te um bocadinho da antevisão da visita dos arsenalistas ao terreno do AEK de Atenas. O Braga realmente tinha aqui um grupo de Liga Europa muito complicado, em teoria, mais difícil do que, por exemplo, acontece com o Benfica, mas a verdade é que, para já, os arsenalistas têm estado muito competentes, e depois há aqui uma equipa que tem estado muito abaixo do esperado, na minha opinião, que é o AEK. E é precisamente esse o próximo adversário do Braga. É na Grécia, é um jogo sempre difícil jogar no terreno de qualquer uma das equipas gregas que normalmente vão às competições europeias,
mas aqui, não havendo público, essa diferença ou essa situação esbate-se um pouco. Não totalmente, já falámos várias vezes, acredito que o fator casa tem sempre um ligeiro peso, mesmo nestas situações em que não há público, mas o Sporting de Braga tem condições, tem equipa e tem um momento de confiança, não só individual, mas também coletiva, que me faz antever uma possível vitória, aliás até sem grandes dificuldades, frente a esta AEK, algo que eu não anteveria certamente na altura em que os grupos foram sorteados, e acredito que o Sporting de Braga fará tudo para vencer este jogo, ou pelo menos para não o perder, e assim confirmar o apuramento para depois ter uma última jornada tranquila frente ao Zória, e também abordar o campeonato como prioridade nas próximas semanas. É fundamental. E agora sim, relativamente ao jogo de daqui a alguns minutos do Futebol Clube do Porto com o Manchester City, acreditas num apuramento já da equipa dos Dragões? Acredito. Eu ainda, sinceramente, ainda não vi os 11 iniciais. Certamente já haverá 11 para as duas equipas. Acredito que Sérgio Conceição vá apostar todas as fichas neste jogo, em termos de lançar os principais jogadores, os jogadores que são os da sua maior confiança. E no caso do City, acredito que haja aqui algumas poupanças, para não dizer várias poupanças, porque Guardiola, depois de ter este apuramento garantido. Deixa só, se quiser já comentar com os 11, entretanto fui pesquisar e já tenho aqui, se quiser já saber, podemos já aqui só atualizar, dar aqui uma informação mais atual aos nossos ouvintes. O 11 do Porto será o Marchesin, Manafá, Mbemba, Diogo Leite, Sar, Zaidu, Sérgio Oliveira, Uribe, Corona, Marega e Otávio. Para o Manchester será o Ederson, João Cancelo, Ruben Dias, Eric Garcia, Zinchenko, Rodri, Fernandinho, Bernardo Silva, Phil Foden, Sterling e Ferran Torres. Sim, portanto acaba por, dessa forma, prova-se que o Futebol Clube do Porto usa aqui grande parte dos seus principais jogadores, ou dos principais jogadores na cabeça de Sérgio Conceição, mas faz também aqui alguns ajustes em função do adversário. Coloca 3 centrais de raiz, Zaidu e Manafá nas alas, fazendo todo o corredor, e depois lá está Marega na frente, isolado. Tem sido a aposta de Sérgio Conceição para esta época. Não é algo que eu concordo que seja a melhor forma de atacar para o Futebol Clube do Porto, mas em jogos da Liga dos Campeões e sobretudo frente a adversários mais poderosos, acaba por ser uma boa estratégia para apanhar desprevenida a equipa adversária, explorando a profundidade. Nesse aspecto, bem, Sérgio Conceição, faz mais sentido para estes jogos Marega isolado do que no campeonato, em que me parece Taremi a melhor opção, se jogar só com um avançado centro. De qualquer das formas, parece-me um 11 bem idealizado por Sérgio Conceição. Não seria exatamente o meu 11, eu faria realmente aqui algumas poupanças de jogadores, não tanto no setor defensivo, em que é importante conter esse ataque dos Citizens, que é uma equipa muito poderosa, e sair vergado aqui com uma derrota de goleada será sempre muito mau no transfer para os próximos jogos. Mas em termos ofensivos, acredito que há unidades como Fábio Vieira, como Nakajima, que poderão fazer, ou poderiam fazer a diferença também neste jogo, e que se calhar pelo menor ritmo terão mais dificuldade em fazer a diferença sendo titulares em jogos de campeonato, pelo menos ainda com poucos jogos nas pernas. Mas é um 11 de facto
que tem todas as possibilidades que dá todas as possibilidades para o Futebol Clube Porto vencer este jogo, ou pelo menos empatá-lo, porque basta um ponto para os Dragões se apurarem para a próxima fase. Muito bem, Eduardo. Agora passaremos à parte final do nosso programa e pedia-te que fosses breve, porque daqui a pouco também os nossos ouvintes vão querer ver o jogo e acompanhar, com certeza, e por isso agora eu perguntava-te quanto aos destaques da semana que tu tens preparados, nomeadamente o remate de Trivela e o remate ao ângulo. O meu remate de Trivela vai para o Sporting Braga, uma equipa que depois de entrar com 2 derrotas no campeonato, 2 derrotas que pareciam muito comprometedoras nesse objetivo de lutar pelo título, a verdade é que a partir daí e nos últimos 10 jogos, 8 vitórias para os arsenalistas, e desde então só perdeu realmente para a Liga Europa em casa do Leicester, conseguindo depois no segundo jogo em casa não perder e encaminhar o seu apuramento para a próxima fase ao empatar num jogo épico frente aos ingleses, aos Foxes. Esse Sporting de Braga que está a ser uma equipa afirmativa nestes últimos 10 jogos, é para mim o meu destaque remate Trivela. Esperemos que se confirme daqui para a frente como um candidato ao título e, acima de tudo, que faça uma grande prestação europeia. E o teu remate ao ângulo? O meu remate ao ângulo vai para 2 equipas. O Paços de Ferreira, que está invencível há 5 jogos, com 4 desses jogos a serem de vitória, um deles precisamente contra o Futebol Clube do Porto, e pode subir hoje ao 5º lugar, porque há pouco não referimos, hoje há uma deslocação do Paços de Ferreira ao terreno do Moreirense, em jogo em atraso da 7ª jornada, e esse é um facto muito relevante, porque o Paços de Ferreira, se vencer, pode ultrapassar o Vitória de Guimarães e colocar-se numa posição de qualificação para a Liga Europa. É realmente fantástico e pouco expectável do início da época. O meu outro destaque vai para o Futebol Clube do Porto, e hoje estamos a dar realmente destaque a equipas, porque foi uma semana que confirmou aqui algumas sequências para várias equipas, e o Futebol Clube do Porto, depois dessa derrota precisamente em casa do Paços de Ferreira, está também invencível há 5 jogos. No caso dos Dragões, 5 jogos que foram de 5 vitórias, nem todas de grande qualidade exibicional, mas em que a equipa revela uma grande força coletiva, um pragmatismo muito grande, e 5 vitórias em 5 jogos para todas as competições não é para todos, sobretudo quando se está envolvido na Liga dos Campeões. Muito bem, Eduardo, e agora terminaremos com o teu remate final. O que é que tens preparado para hoje? O meu remate final, infelizmente, não é tão para relembrar com saudade dois nomes do futebol português e mundial, começando por Maradona. Foram anos fantásticos estes com Maradona neste mundo. Foi um ícone que nunca quis ser um exemplo, mas que inspirou e inspira milhões de apaixonados por este desporto, pela sua genialidade, mas também pela sua autenticidade. É alguém que lutou por causas em que acreditava, de uma forma desassombrada, e isso é algo que não se vê muito nos jogadores de hoje em dia, apesar de haver vários exemplos de jogadores que ajudam em várias causas, mas depois não fogem muito ao politicamente correto, que nem sempre é a postura que faz avançar o mundo. Relativamente ao astro argentino, era também alguém que cometia muitos erros
que tornaram a sua vida num inferno em algumas alturas, e isso também mostra o lado humano das lendas no futebol e na vida. Maradona é realmente um exemplo de bom e de coisas boas e de coisas más a seguir e a não seguir. A outra é para Vítor Oliveira, que é realmente, para mim, uma referência. É alguém que eu não conhecia pessoalmente, mas é uma das pessoas que eu mais admirava no futebol. Tantas vezes falámos dele neste espaço. Ele ficou conhecido como o mestre das subidas à primeira divisão. Contou com 11 subidas no seu currículo, é um recorde em Portugal. Mas acima de tudo, era uma pessoa com uma forma de estar muito pragmática, uma frontalidade bem diferente da postura ofensiva que vemos em muitas pessoas que associam a ser-se frontal. Há aqui muitas vezes a confusão entre ser-se frontal e ser-se agressivo, ofensivo. Vítor Oliveira era verdadeiramente frontal, era uma pessoa que usava da palavra de uma forma perfeita internamente para com os seus jogadores, depois das derrotas, depois das vitórias, e externamente para com a comunicação social. Era verdadeiramente um senhor, um cavalheiro. E por fim deixar a todos os que nos seguem com uma frase de Vítor Oliveira, que dá que pensar e que de alguma forma faz a ponte para o nosso slogan do programa. Ele que dizia que nós portugueses não gostamos muito do futebol, gostamos sim dos clubes. Dá que pensar. Obrigada, Eduardo, pela tua participação mais uma vez. Contamos contigo na próxima edição. E quanto aos nossos ouvintes, aqueles que nos seguem, obrigada por estarem desse lado e esperamos por vocês nas próximas edições. Até lá, podem seguir-nos nas redes sociais e também no nosso site em jornalreferência.pt e acompanhar todas as novidades relativamente à região norte que temos vindo a publicar e que continuaremos a publicar. Obrigada e até à próxima edição.